Ele foi uma pessoa muito especial e uma pessoa muito ligada, né, a Jaú e a cidade que ele considerava como sua terra natal. O senhor Abílio Cesarino teve um destaque muito grande nisso e vale destacar, Jaú precisa destacar mais o papel dele, né, e da atuação dele nesse aspecto. O seu Abílio e a sua invenção não podem ficar de fora, né? Eu acho que se for registrar alguma coisa sobre Jaú e sobre quem trouxe uma contribuição importante ou se destacou, o seu Abílio tem que fazer parte do livro. Abílio Cesarino. Você já ouviu falar deste nome? Ele é o inventor da urna de lona, utilizada nas eleições desde a década de 50 até o final dos anos 90. Essa história está num capítulo do livro do escritor Zé Renato. O Tampa de Baú reúne reportagens de pessoas e fatos que fizeram parte da história de Jaú. O jornalista conta como conheceu seu Abílio Cesarino. Eu era repórter e na década de 80, né? Eu acho que na segunda metade da década de 80 chegou a informação, olha, aqui em Jaú tem o inventor da urna de lona usada até hoje nas eleições. E aquilo despertou uma curiosidade imensa, né? Porque, nossa, vamos atrás dele. Então, fizemos alguns contatos, encontramos, marquei uma entrevista com ele. Uma pessoa assim, um homem muito educado, muito interessado, muito cordial. E eu passei algumas horas na companhia dele, gravando uma entrevista, fazendo anotações, e achei aquela história muito interessante, né? Jamais podia imaginar que o inventor da urna de lona residia aqui em Jaú, né? Embora não fosse jauense. Nascido na Itália, mas jauense de coração. Sua criação foi peça fundamental na construção de um processo eleitoral mais confiável e democrático no Brasil. Antes das urnas de lona, eram utilizadas caixas de madeira e depois urnas de ferro, que eram facilmente violáveis. Logo após a morte de Getúlio Vargas, em 1954, a preocupação com eleições sem fraudes torna-se mais evidente. A museóloga e historiadora Raquel Cesarino de Moraes Navarro é sobrinha de seu Abílio e conta um pouco dessa história. Nesse período, a grande preocupação no Brasil era justamente a segurança das urnas, né, nas eleições. Porque, infelizmente, sempre existe o problema de alguém fraude, enfim, né, de violar urnas. E antes era uma urna de madeira, que durante muitos anos, a primeira urna era uma urna de madeira. Até eu tenho uma cópia aqui numa foto do jornal, que era uma urna de madeira grande, aquela que a gente vê em outros países, inclusive ainda tem. Mas aquela urna não era nada segura, quer dizer, qualquer pessoa podia tirar e colocar voto. E a preocupação do Brasil era justamente um período difícil após o suicídio do Getúlio, então eles estavam muito preocupados para como ia acontecer as eleições. Então em 1900, aí ele fez esse protótipo, que essa urna é o protótipo, né? Ele levou para o governo federal e foi aprovada por causa de ser uma segura. A invenção de seu Abílio foi aprovada pelo Superior Tribunal Eleitoral, que havia aberto concurso para a criação de urnas mais práticas e seguras. Em 1955 foram realizadas as primeiras eleições com as urnas de Abílio. Naquele ano, o Brasil elegia Juscelino Kubitschek como presidente. Em Jaú, era eleito José Magalhães de Almeida Prado, o Zezinho, com cerca de 5.000 votos. Abílio doou a patente de sua invenção ao governo federal e fez uma única exigência. A única exigência que ele fez é que viessem 70 urnas para Jaú. Ele falou, então é a primeira cidade do interior brasileiro a ser utilizada a urna de lona na eleição de 1955, junto com as capitais. Seu Abílio tinha um carinho especial por Jaú. Filho de pai italiano e mãe brasileira, veio para cá ainda criança. Como a família da mãe era daqui, após o falecimento do pai, ficou definitivamente no Brasil. Mudou-se para a capital, São Paulo, na década de 50, onde montou uma fábrica de malas.
Ele tinha uma fábrica, ele montou uma fábrica de uma indústria de malas, chamada MIAC, que era Manufatura Industrial de Artefatos de Couro, MIAC, que foi essa máquina, eram malas muito boas, eram os melhores malas que existiam no Brasil. Ele prezava pela qualidade do que ele fazia. E foi através dessa indústria de malas que ele foi desenvolvendo um projeto que culminou na urna de lona. Muita gente não sabe, mas as eleições ocorrem no Brasil há cerca de 5 séculos. Os colonizadores portugueses mal chegaram em território americano e já realizaram eleições para escolher quem iria governar as vilas e cidades. A primeira eleição que se tem notícia aconteceu em 1532. Foi através dela que foi escolhido o Conselho Administrativo da Vila de São Vicente. Nessa época, só podiam votar os nobres, senhores de engenho, membros da alta burocracia militar e burgueses. Era um sistema simples, que eles escreviam no papel mesmo o nome da pessoa que queria, né? Colocava numa bola, que era o pelouro que falava, né? E a partir disso eles faziam a votação. Muitas vezes no início ela era feita até em público, né? Muito diferente do que buscou-se fazer nos dias de hoje, buscando essa coisa do secreto, né? E depois isso foi se transformando ao longo do tempo, mas era esse sistema simples antes. Mas é interessante falar, né? Porque muitas pessoas imaginam que essa coisa de eleição vai vir muitas vezes só com Dom Pedro já no Império, mas desde o início na colônia a gente já tem isso sim. As primeiras eleições gerais no país foram realizadas em 1821 para escolher os deputados que iriam representar o Brasil nas Cortes de Lisboa. Após a declaração da independência do Brasil, em 1822, foram convocadas eleições para a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. Durante quase todo o período imperial, as eleições eram indiretas. Nessa época, nem todo mundo tinha direito ao voto. Tinha essa questão que restringia bastante quem era o votante, né? Basicamente você tinha homens maiores de idade, que nessa época considerado 25 anos, e entra a questão censitária, que era acima de uma certa renda, né? Então assim, isso já reduzia bastante a população do Brasil. A gente pode dizer que não era plenamente o povo que elegia, né, seus representantes. A Lei Saraiva, instituída em 1881, altera alguns critérios do processo eleitoral, principalmente em relação a quem pode votar. Essa lei é muito importante porque ela muda algumas coisas, né? Primeiro, ao excluir os analfabetos, vai diminuir ainda mais a parcela das pessoas que votam, né? E ela muda algo importante que nessa época as pessoas já reclamavam, que é a questão do voto indireto, e passa a ser direto. E cria-se também um título de eleitor, né? Você já passa a ser cadastrado, registrado, né? E aí muda consideravelmente, tanto que a gente tem dado que em 1876 você tinha um número de 13% da população do Brasil que votava, né? Após essa lei já diminui, a gente vai ter dados que já passa para 5% só, e depois diminui ainda mais. No ano de 1894, foi realizada a primeira eleição direta para presidente da República, que elegeu Prudente de Moraes. Apenas cerca de 2% da população participou das votações. Isso porque mulheres e os analfabetos continuavam sem direito à participação no processo eleitoral. Desde a proclamação da República até os dias atuais, a nossa história passou por muitos momentos, alguns de ditadura e outros de democracia. Por isso, o direito ao voto ele foi garantido em alguns momentos e vetado em outros. Já no século XX, a Revolução de 1930 colaborou para a moralização do sistema eleitoral. Nesse período, em 1932, foi criada a Justiça Eleitoral, responsável por regular as eleições. É importante destacar a questão de 32 do voto secreto, porque a gente tinha passado pela República Velha. E a República Velha sempre foi marcada, né, o que mais marca é a atuação do voto de cabresto, coronelismo. Então, assim, o voto secreto não era secreto. E isso repercutia muito, né? Se a gente pegar os jornais da época, as charges, né, as fraudes existiam de maneira
intensa. A gente vinha até charges mostrando o que a gente passa hoje não é mero acaso, é produto de um processo histórico, né? Tem tirinhas de jornais da época mostrando uma caveira saindo do túmulo no cemitério e indo votar, mostrando que tipo, já existia eleitores fantasmas, tudo isso. E essa pressão dos coronéis, né, que a pessoa ia votar e ficavam os capangas do lado, né? E isso existia em Jaú, inclusive, né? Jaú foi um exemplo disso, né? Então, essa mudança na lei de 32, ela na verdade representa isso, o fim, né, oficialmente, dessa pressão que existia nas eleições até durante o período da República Velha, né? O primeiro Código Eleitoral brasileiro fixa definitivamente o voto secreto e institui o direito ao voto feminino. É um grande passo para evitar a manipulação dos votos. Mas tudo muda novamente com o golpe de Getúlio Vargas em 1937. As eleições livres foram suspensas e a justiça eleitoral é abolida. Vivíamos um período de ditadura do Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático. Em 1945, com a saída de Getúlio Vargas, o sistema democrático volta a se restabelecer. O Código Eleitoral de 45 também restitui a justiça eleitoral. Nos anos 50, cresce a preocupação com o sistema eleitoral democrático. É nessa época que a urna de lona de Abílio faz a diferença no processo eleitoral. Essa foi a urna que realmente eles acharam que era a urna mais segura, né? Que até hoje ela é considerada uma urna segura, porque ela tem ela tem chaves, ela é de fácil acesso, porque você vê, a urna, ela chega no local de votação, ela é nesse tamanho, então ela não ocupa espaço, você pode levar várias urnas para o local. Depois que termina, claro, ela está cheia. Aí ela é lacrada, inclusive aqui existe umas instruções para a utilização das urnas de lonas, que eram marrom e branca, eram 2 tipos que tinha. E é um documento do Tribunal Regional Eleitoral. Então, no processo eleitoral, as pessoas vinham, junto com a urna, vinha o processo de segurança. Então, tem, para não haver violação, então tem a chave. Então, na hora que terminada a eleição, ela era lacrada e levada para o local onde seria a abertura, né, da contagem dos votos. E totalmente inviolável. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. Esse curto período democrático logo é interrompido novamente, agora pelo golpe militar de 1964. No ano seguinte, é criado o Código Eleitoral Brasileiro de 1965, que está vigente até os dias de hoje, porém com muitas alterações. A ditadura reduz drasticamente os direitos civis e políticos dos cidadãos. O período é marcado pelos atos institucionais e pela censura. A redemocratização do Brasil acontece em 85, com o movimento Diretas Já, que pede a volta das eleições diretas. Em 88, é promulgada uma nova espinha dorsal para a República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã, vigente até os dias de hoje. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição de 88 é muito importante porque definitivamente ela vai englobar toda a população brasileira, né? Analfabetos, não tem mais questão, né? Inclui os indígenas e uma série de outras questões que antes não eram destacadas, né? E ele contempla mesmo, é uma Constituição muito interessante, de acordo com todos os ideais aí do nosso mundo ocidental, né? E é um marco. E é interessante destacar que a gente teve esse longo período de ditadura, e se você parar para pensar, 88 vem nossa Constituição, nós tivemos poucos presidentes, né, desde esse período. De lá para cá, muita coisa mudou. Em 1986, foi criado o Cadastro Nacional de Eleitores.
com a unificação dos dados. Em 1998, o voto informatizado alcançou cerca de 75 milhões de eleitores. E em 2000, todos os eleitores brasileiros já puderam utilizar as urnas eletrônicas. Seu Abílio foi o primeiro a testar a novidade aqui em Jaú. O cartório eleitoral aqui de Jaú, né, antes do dia da eleição, eles chamaram para ver o que ele achava. E ele falou que sim, que claro que ele era uma pessoa muito assim, tinha uma mente bastante evoluída, e ele falou que tudo na vida tem um ciclo. Então o ciclo da urna de lona estava terminando com a invenção da urna eletrônica. E que na vida é esse o procedimento. Então ele aprovou e tudo. E o mais assim curioso, digamos assim, é que ele inventou a urna de lona, que foi durante muitos anos utilizada no Brasil, né, de 55 até as últimas eleições antes de 98. Só que ele nunca votou, ele nunca utilizou a urna, porque ele era italiano e ele não se naturalizou. Como eu disse, ele tinha o maior carinho por Jaú. Jaú era a terra que ele considerava como a terra natal nele no Brasil. Mas ele também não queria deixar de ser italiano, que era a nacionalidade do pai dele e aonde ele nasceu. Quase 500 anos de história das eleições no Brasil. E a urna de lona de Abílio Cesarino representa essa busca pela democracia e transparência no nosso processo eleitoral. Para mim foi um prazer enorme ter feito constar, ter conhecido o seu Abílio Cesarino, um gentleman, uma pessoa assim que deixou muita saudade, na verdade, né? Era um homem de uma conversa agradabilíssima, muito educado, interessado, e eu acho que a cidade tem que ter orgulho de ter uma pessoa como ele, que tinha um amor muito grande pela cidade, pelos munícipes, né? Ele não era uma pessoa orgulhosa, mas ele era uma pessoa, porque ele era uma pessoa simples. Ele tinha uma satisfação de ter contribuído para o bem da nação, digamos assim. Então a importância simbólica da urna criada pelo Abílio Cesarino é muito grande, né? Nós mostramos aqui a busca pela clareza nas eleições, que continua até hoje, né? A urna eletrônica, a gente pode dizer, a filha da urna de lona, ela continua com isso, né? E ela está sendo cada vez mais tentando ser melhorada. Ela é inviolável? Não é, mas o processo é esse, sempre buscar a melhoria. Seu Abílio faleceu em 2002, com 88 anos. E além da saudade, deixou o exemplo de um homem inovador e humilde, que fez de uma ideia simples um passo fundamental para a consolidação de nossa democracia.